Aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos no nosso meio, que o Espírito Santo, que Jesus esteja ministrando o seu coração nessa manhã. E essa manhã é muito especial, porque nós estaremos abordando e falando, nós vamos dar continuidade numa série que nós iniciamos na semana passada, foi uma introdução, e nessa manhã nós vamos continuar nessa direção. E eu tenho convicção que Deus vai ministrar o seu coração em relação à família, em relação àquilo que Ele quer ministrar e tocar nessa manhã, amém? Então nessa manhã nós vamos dar continuidade à nossa série por um prato de lentilha. Quem conhece um pouquinho da história sabe o que isso significa, né? Por um prato de lentilha. E Deus tem ministrado nos últimos tempos, tem ministrado ao meu coração, ao coração da Deb, que por muito pouco, muitas vezes nós temos trocado palavras, nós temos trocado promessas, nós temos trocado palavras que Deus tem para a nossa casa, para a nossa família, para as nossas vidas individualmente. E por não valorizar e não atentar para isso, nós temos perdido. Por não valorizar e não atentar a isso, nós temos sido infiéis. E muitas vezes a nossa infidelidade é porque nós simplesmente não reconhecemos, não entendemos ou mesmo não percebemos aquilo que Deus já tem depositado nas nossas vidas. Porque todos nós, individualmente, Deus depositou algo. Em cada um de nós, Deus depositou promessas. Em cada um de nós, Deus depositou palavras. Em cada um de nós, Deus depositou sementes. E o nosso papel é ser fiel a essas sementes que Deus depositou. Em Hebreus ele vai alertar para isso. Hebreus ele alerta para essa verdade. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 16. Se você quiser abrir sua Bíblia, quem trouxe, Hebreus capítulo 12, o versículo 16. A palavra de Deus diz assim: e cuidem, para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito à primogenitura. Esaú, por um prato de lentilha e alguns pães, ele vendeu o direito da primogenitura. E aqui a gente verifica um contraste entre uma necessidade básica. Esaú naquele momento tinha uma necessidade básica, ele queria alimento, comida. Mas ele troca por uma necessidade básica, para suprir uma necessidade básica de Esaú. Ele troca um direito da primogenitura. Ele fez uma troca de 3 por 1. Porque naquela época, a primogenitura, ela era carregada de significados. Um dos significados do filho primogênito é que ele ganhava uma porção dupla da herança. Então na hora de repartir os bens, o primogênito ganhava 2 vezes. Além de que quando o pai falecia, o primogênito, ele se tornava a liderança espiritual e social da família, daquele grupo. Ele se tornava o líder, ele era promovido a uma posição de autoridade. E uma das coisas que mais me marca, que é algo que nós iremos falar nessa manhã, e que eu acho que é uma grande perda. Ele perde a bênção paterna. Porque a bênção paterna era uma bênção que criava um destino. A bênção paterna era uma bênção que não era para uma geração, mas para gerações, que apontava o caminho. E quando Esaú ele troca tudo isso, todas essas bênçãos por um prato de comida, isso é marcante, isso é impactante. E eu creio que isso, de certa forma, Deus quer nos sacudir, quer nos mostrar que muitas vezes nós temos trocado muito por tão pouco. Perdido aquilo que tinha de bom, perdido aquilo que era uma promessa, aquilo que era uma palavra, aquilo que era um desígnio de Deus para as nossas vidas, por uma necessidade básica, por um alimento. Então na minha e na sua vida, uma escolha errada, ela traz inúmeros prejuízos, e ela faz com que nós perdemos muitas bênçãos.
E é por isso que eu e você, nós precisamos ser prudentes quando o assunto é aquilo que Deus tem depositado na nossa vida. Lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 8, Davi ele fala o seguinte: a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Vou ler novamente. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Domingo passado nós fomos fazer uma visita na casa de uns amigos. Nós fomos ter um momento de comunhão. Nós somos conhecidos há muito tempo, amigos de muito tempo, e a gente foi ter esse privilégio de tirar um tempo juntos, como família, como igreja, como amigos. E como de praxe, o Judá quis explorar a terra e me pediu: pai, eu quero caçar umas pedras. E a gente foi, e eu perguntei para a Gigi, e a Gigi me falou: lá embaixo tem um lugar que você pode ir buscar, lá talvez tenha um riachinho que passa, talvez tenha algumas pedras naquele lugar. E quando a gente foi caminhando, quando tu vai caminhando e avistando, daqui a pouco tu vê, é uma descida íngreme, não é uma descida tão simples. E com muito cuidado a gente foi se segurando para não resbalar e cair no saibo, que eles moram numa área mais rural. Então a gente ia cuidando cada passo. E aqui o provérbio diz que a sabedoria é discernir o caminho. Quando nós damos valor para aquilo que Deus depositou nas nossas vidas, nós vamos tateando o solo e buscando entender o caminho para não resvalar, ou não fazer com que algo que nós estamos carregando de tão precioso se perca, se dissipe, nos fira, traga prejuízo para a nossa vida. E o grande problema disso é que lá era a primeira vez que eu fui conhecer aquele terreno. Mas o grande problema na nossa vida não está nas primeiras vezes, está na continuidade delas. Sabe o que vai acontecer se eu continuar indo naquele lugar? Ele vai se tornar comum. E talvez vai chegar um tempo que eu nem vou estar mais caminhando de passo a passo, eu vou estar correndo para descer aquele lugar. E é aí que mora o perigo. É nesse momento que, quando nós já estamos tão acostumados com algo, nós não valorizamos mais aquele algo. E aí a gente sai desse lugar e dessa posição de discernir o caminho e de ter cuidado e nos entregamos. E é aí que muitas vezes nós resvalamos e caímos, e nos ferimos e nos machucamos. Então eu e você, nós temos que ter zelo e ser prudentes e ser fiéis àquilo que Deus tem derramado. Amém? Nessa manhã, falando de fidelidade, nós vamos entrar um pouquinho no âmbito familiar. A fidelidade no âmbito da família. Como eu sou fiel com aquilo que Deus depositou na minha família. Obviamente que quando nós falamos de família, nós estamos falando de inúmeros tópicos. Mas eu vou me direcionar a dois específicos nessa manhã. E que o Espírito Santo possa estar trazendo a você uma reflexão na sua família hoje, na sua casa hoje. Qual o seu conceito de família? Porque às vezes nós temos um conceito de família, e família é algo muito mais amplo quando nós entendemos no todo. Então, desde Gênesis, Deus viu que não era bom que o homem andasse só. Lá desde Gênesis, Deus viu, não é bom que o homem ande só. E aí, a própria criação, ontem o pastor Andeu estava com a gente, ele trouxe alguns assuntos, e nessa semana eu já meditava sobre isso. Entrou uma pomba, Deus te abençoe. A própria criação, quando Deus criou, Ele disse, e façamos, Ele fez o ser humano já em família, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem. Então, Deus é um Deus da família, Deus é um Deus de família, de relacionamento. E o próprio salmista Davi, ele já alerta para isso, ele fala sobre isso, ele reforça esse conceito lá em Salmos 68, o versículo 6. Salmo 68, versículo 6. A Bíblia diz assim: Deus faz com que o solitário, ele viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões,
Mas os rebeldes, eles habitam em terra seca. E quando nós entendemos família, eu quero que você entenda que nós temos a nossa família natural, mas também família é a nossa família espiritual. Porque a Bíblia diz que nós somos partes de um corpo, onde cada membro exerce uma função. Então, toda vez que eu me referir à família, eu quero que você tenha em mente não somente a sua família natural, mas também a sua família espiritual. Porque nessa manhã, nós estamos reunidos aqui como família. Nessa manhã, eu e você aqui, diante do mesmo Pai, de um sangue que foi vertido na cruz. Essa manhã é uma manhã de ceia. O sangue de Cristo vertido na cruz é o mesmo sangue que corre pelas nossas veias. É o sangue familiar. Então, além da sua família mais próxima, nós também como corpo, nós somos família. E toda vez que a família, ela se reúne, toda vez que nós nos encontramos, nós estamos em família, isso tem grande peso e grande poder. Então Deus se manifesta na minha e na sua vida quando nós nos reunimos. Ele se manifesta nas nossas vidas quando nós entramos em unidade, em concordância. Onde estiverem dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu estaria no meio deles. Aquilo que fosse ligado na terra, seria ligado no céu. Onde há uma concordância, onde há uma ligação, a presença de Deus, ela é manifesta. A presença de Deus, ela vem. Então, nós precisamos entender que quando nós nos reunimos e nós concordamos sobre algo, esse algo ele tem poder de vida, mas também tem poder de morte. Porque quando nós profetizamos, quando nós falamos, nós estamos gerando verdades no mundo espiritual. E por que isso é importante na prática? Porque muitas vezes os nossos lares, os pais estão profetizando e declarando, estão em concordância sobre destinos de morte para os seus filhos. Sabe quando os pais falam assim, é um preguiçoso mesmo, esse menino, essa menina, eles não vão para frente, eles não vão ser bem-sucedidos, tu só me estressa, tu só isso, ou tu só aquilo. Isso está sendo gerado, porque a Bíblia diz que onde há dois concordando, duas pessoas concordando, estão profetizando, declarando, está se criando um destino. A palavra diz que a nossa boca tem poder de vida e morte. Então quando na nossa vida e na nossa família, nós estamos declarando verdades, essas verdades estão sendo geradas e estão criando algo no mundo espiritual. Assim como quando um pai, ou uma mãe fala para um filho, o teu pai ou a tua mãe é assim, assim, assim. E o filho começa a acreditar que ele é assim, assim. E começa a declarar que é assim. E essa verdade em família está sendo gerada, destinos. Mas também existem famílias que têm entendido esse princípio. E ao invés de profetizar morte, tem profetizado vida. Tem reconhecido, e quando algo não está bem, buscam diante de Deus em oração, reconhecimento, perdão, buscam um conserto, buscam declarar palavras de vida e não de morte. E aí, entrando em específico nessa parte da família, Deus, Ele nos deu um mandamento familiar que está lá em Gênesis. Gênesis no capítulo 1, os versículos 27 e 28. Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Esse é um mandamento cultural, esse é um mandamento familiar. E eu já queria que você estivesse aí no seu lugar pensando, hoje na sua boca, na sua casa, o que tem saído, o que você tem proferido, o que você tem entrado em acordos. Hoje na igreja, em família, o que você tem profetizado ou falado sobre a vida do teu irmão, e tem se tornado uma verdade. Isso é tão sério, gente, nós precisamos atentar tanto para isso. Porque é muito fácil sair da nossa boca, é muito mais fácil sair da nossa boca palavras de maldição do que palavras de bênção.
Ao invés de nós levarmos em oração, se nós estamos vendo algo, e colocar diante de Deus que é soberano para mudar qualquer situação através da obra do Espírito Santo em nós, nós somos mais rápidos em falar e muitas vezes ferir. Lembre, nós somos responsáveis pelaquilo que Deus tem colocado e depositado nas nossas mãos. Quando eu e você, nós proferimos palavras de morte, nós somos sendo infiéis sobre aquilo que Deus colocou e que um dia de fato nós desejamos ter. Um dia de fato eu desejei ter uma família, hoje eu tenho uma família, e eu começo a falar, mas eu quero isso, eu não aguento mais essa família, eu não aguento mais isso. Mas um dia tu desejou isso. Um dia eu não tinha filho, eu queria ter um filho, daí agora eu tenho filho, eu tenho problemas, eu preciso alicerçar o meu filho, eu preciso criar nele uma identidade, e vem as dificuldades, e eu começo a proferir morte, porque parece que eu não suporto mais. Mas um dia eu quis, um dia eu desejei, um dia eu clamei, eu orei e eu pedi. Então nós precisamos ter essa consciência da nossa fidelidade diante daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E Gênesis diz assim: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move na terra. Esse é um mandamento. Então, em primeiro lugar, o que eu e você precisamos entender? Que como família, de novo, família espiritual, família natural, nós precisamos ter a consciência de quem nós representamos nessa terra. Quando você aceita Jesus como único e suficiente Salvador, você começa a representar alguém. A sua família começa a representar alguém. Os posicionamentos da sua família representam alguém. As suas atitudes representam alguém. Porque Cristo, Deus, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, ou seja, nós somos parecidos com Ele. E é assim que o mundo nos olha, quando o mundo olha para nós como modelo de família, o que ele encontra? Cristo, Deus, ou ele encontra outra imagem? Sabe, isso é muito sério, porque ser representante é carregar a voz, ser representante é carregar a autoridade de alguém. Não é simplesmente a imagem de algo, mas é a autoridade sobre algo. Quando alguém representa, eu não sei se você já passou por isso, mas se você, quando nós fomos viajar e morar nos Estados Unidos, eu tive que fazer no cartório alguém para me representar, para que pudesse pagar minhas contas enquanto eu não estivesse aqui, para que pudesse tomar decisões por mim, enquanto eu não estava aqui em relação aos meus bens. Eu botei alguém como representante. Esse alguém tinha autoridade para vender meus bens. Esse alguém tinha autoridade para me representar. Assim, Deus, quando Ele nos fez e nos formou em família, nossa família tem autoridade, a mesma autoridade dEle foi nos concedida e colocada nas nossas mãos. E isso é de grande responsabilidade e temor. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20, Paulo ele fala assim. Gálatas 19 e 20, 2, 19 e 20. Paulo ele diz o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe, Paulo diz: agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Em outras palavras, ele está falando: eu nasci de novo e eu agora represento, eu sou um representante de Cristo na terra. Eu sou um representante dessa imagem. E representar alguém tem muitos benefícios, mas também muitas responsabilidades. 1 Coríntios capítulo 8, os versículos de 8 a 13. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos,
Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Cristo morreu por todos, pelo forte e pelo fraco. Ora, pecando assim contra os irmãos, família, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Não peca só contra o irmão, peca contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. Olha que forte isso. Se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne. Sabe o que ele está falando aqui em outras palavras? Que quando eu não vivo mais para mim mesmo, quando eu sou parte de uma família, de um corpo, quando eu olho para o meu irmão e eu amo a ele como a mim mesmo, aquilo que faz ele pecar, ou aquilo que leva ele para um destino, a qual não é o destino que Deus tem, se eu souber que aquilo faz, mesmo que isso seja um direito legal meu, um direito legítimo, porque para Paulo comer carne era um direito legítimo, para ele não fazia mal nenhum, é um direito legítimo comer carne, mas ele entendeu que se comesse carne, naquela situação e naquele caso, fazia membros do corpo dele, da família, irmãos em Cristo, pecar, então ele preferia e ele abriria a mão disso. Será que nós estamos dispostos a abrir mão de algumas coisas em favor da família? E aí eu quero falar em 2 pontos cruciais. Deus, ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e daí ele diz, frutificai e multiplicai. E eu quero entrar, não daria para entrar em tantos tópicos, mas eu quero entrar nesses 2 tópicos. O primeiro deles, nós vamos falar sobre frutificação. E a frutificação, quero que você entenda que ela acontece de dentro para fora. Frutificar é um processo interno, ele primeiro acontece interno e depois ele se apresenta externamente. Naturalmente Deus criou esse padrão. Naturalmente nós, e agora falando de forma natural, né? O homem e a mulher se casam e eles geram, eles frutificam. O homem carrega uma semente que precisa ser plantada, que precisa ser lançada. Então formar família, ter filhos, é propósito de Deus. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso, gente, porque nós precisamos entender o tempo. E infelizmente na nossa geração, e você não precisa ir muito longe, se você conversar com adolescentes, se você conversar com jovens, muitos jovens, você vai ver que essa é uma triste realidade do nosso tempo. Não querem mais casar. Muitos jovens, adolescentes não planejam mais um casamento. Muitos jovens, adolescentes não planejam mais ter filhos. Não querem mais. E isso não é eu que digo, isso são dados, isso é estatística, isso é pesquisa. Muitos adultos do nosso tempo não querem mais. Não querem mais a responsabilidade de ser parte de um ambiente familiar. Por quê? Porque estar em família é morrer para algumas coisas. É dizer não para coisas que são legítimas, mas que talvez escandalizem ou trazem prejuízo. Então por isso eu digo não. Olha interessante essa pesquisa. Em 93, 64% dos estudantes de último ano, eles queriam ter filhos. Em 2023, esse índice despencou para 48%. De 64%, caiu para 48%. Que sonha e que planeja ter filhos. E sabe por que na maioria eles não querem? Ou porque na maioria nós não queremos? A pesquisa também fala sobre isso. Primeiro ponto, porque existe uma insegurança econômica. Então eu penso assim, eu não vou ter filho porque como vai ser o dia de amanhã? Sabe o que isso demonstra? Falta de confiança no Deus que nós servimos. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todos os tempos. E Ele disse, multiplicai e enchei a terra. Isso é uma ordenança, é um mandamento.
Segundo, valorização da autonomia e da liberdade. Ou seja, em outras palavras, o meu eu vem antes do próximo. Eu valorizo mais a minha liberdade, por isso que eu não quero casar. Eu não quero precisar prestar contas para alguém. Eu não quero fazer parte de uma família espiritual, porque eu quero ser um frequentador, mas não fazer parte da família, porque família tem responsabilidades. Eu não quero prestar conta. Eu quero aproveitar o meu tempo. E terceiro, pessimismo com o futuro. Vou trazer alguém para a terra, e o que será dessa pessoa? Qual é o nosso dever como família, diante dessa triste realidade? Confrontar, ensinar, edificar, mostrar o caminho. E Deus chama a todos para frutificar. E talvez você pense assim, tá, Jackson, mas você está falando da frutificação natural de ter filhos, e eu não posso ter filhos, ou eu não tenho filhos nesse momento, e aí? Primeiro eu quero dizer para você, se você não pode ter filhos, eu conheço um Deus que é soberano para te dar filhos. É só nós olharmos para a Bíblia, é só nós olharmos para a vida de Sara, e tantas outras, e nós vamos ver, Deus é soberano, e Ele tem uma bênção, Ele tem um propósito, e quando Ele tem, Ele cumpre, não importa a idade, não importa o tempo, Ele é fiel. Eu creio até o último momento nos milagres de Deus, mas eu quero te dizer que se naturalmente você não pode ter, espiritualmente você deve ter, e é por isso que eu disse que família é uma responsabilidade de todos. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1, capítulo 1 Coríntios, capítulo 4, os versículos de 14 ao 17. Presta atenção nisso. Até onde nós sabemos, Paulo não tinha família. Até onde nós sabemos, Paulo não teve filhos. Paulo era só. Mas olha o que ele diz: não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não tereis contudo muitos pais. Porque eu pelo Evangelho vos gerei. Em outras palavras, eu pelo Evangelho eu dei frutos, eu frutifiquei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E aqui entra a segunda parte, multiplicação. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é o quê? Meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os caminhos de Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Paulo não teve filhos naturais, mas ele teve filhos espirituais. E eu quero que você entenda, nesse momento é de minha e de sua responsabilidade estar gerando, frutificando filhos naturais e espirituais. Quem você está gerando nesse momento? Sobre a vida de quem você está frutificando? Sobre a vida de quem você está frutificando, você está cuidando de qual fruto? Fala comigo, esse é meu papel. Esse é meu papel. É nosso papel frutificar. Não é papel da escola, não é papel da igreja, é papel meu e seu, frutificar. Só que, sabe por que nós não queremos frutificar? Porque frutificar é difícil. Paulo sabia tanto disso, mas ele fala com tanto, eu fico pensando nessas palavras, meu filho amado e fiel. Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo eu sinto o quê? Dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Meus filhinhos, por quem de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo era fiel ao propósito, e mesmo que naturalmente ele não tinha filhos, ele entendeu que ele precisava frutificar, que ele precisava gerar filhos,
E quando ele olha para esses filhos, ele diz assim: eu sinto dores de parto. Dói, é difícil, pesa, mas eu quero ensinar vocês no caminho correto. Eu pago um preço pela vida de vocês. Eu digo não para aquilo que for necessário, porque eu amo vocês. A minha família espiritual reflete Cristo nessa terra. É um dever meu e você, é um dever nosso, gerar, frutificar. E isso acontece, sabe como? E por isso que é tão difícil? Através de jejum, através de oração, através de comunhão, através de ensino, através de exemplo. E muitos de nós, muitas vezes, não estão dispostos a pagar esse preço. Não está disposto a orar por um irmão que não é de sangue, nem pelos de sangue, mas muito menos se não é de sangue, pelo aquele que está longe. Não está disposto a não comer 1 ou 2 dias talvez para jejuar e pagar um preço para que aquele irmão seja salvo, seja curado, porque ele é muito distante, ele não é parte de mim. Quem você está gerando nessa manhã? Sobre a vida de quem você tem frutificado nessa manhã? Aos casais, Efésios 5, 25 e 26, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água, pela palavra. Nosso papel como maridos, aqueles que ainda não são casados, mas um dia vão ser. Sabe, existe um engano, às vezes a gente acha que nosso papel de provedor no lar é trazer comida e alimento. Também é. Mas o principal papel que os homens têm nas suas casas e diante das suas esposas, é nosso dever santificar e purificar as nossas esposas através da palavra. Sabe o que é isso? É você orar, é você declarar, é você profetizar, é você, com muito amor, Deus tem falado comigo sobre esse teu posicionamento, e a Bíblia diz isso. E nessa manhã eu sinto te compartilhar, eu quero te mostrar um novo caminho. E juntos colocar diante de Deus e orar e abençoar o lar. Esse é o papel do homem. Porque é muito mais fácil para o homem se basear no braço dele. Eu já sustento a casa. Mas sabe o que as mulheres necessitam? Não são de homens que sustentam, porque se a mulher quiser trabalhar, ela trabalha e trabalha muito melhor do que o homem. É de um homem que ore, que interceda, que busque e que traga alimento. Para o propósito, para que ela possa frutificar, porque a mulher carrega sementes. E quando o homem abençoa a sua esposa, essas sementes vão sendo geradas para que depois ela possa multiplicar. Olha o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, falhei uma ajudadora idônea para ele. Quando o versículo aqui fala de ajudador idôneo, ele está usando a mesma referência de ajudador do Espírito Santo. Sabe, a mulher tem um papel muito importante na sua casa e no seu lar diante do homem. É ser uma ajudadora e não alguém que atrapalha ou que impeça, baseada nos seus egoísmos e nos seus valores pessoais. Sabe o que eu quero dizer? Deus tem um chamado para a vida do seu marido. Deus chamou o seu esposo para algo, uma promessa grandiosa. E você pode ser aquela que ajuda, que é a auxiliadora a conduzir ele para esse caminho, que suporta em oração. Esse é o papel da mulher que ajuda, que auxilia. E aí, falando de multiplicação, porque a hora já é avançada. Quando a gente está falando de multiplicação, a gente está falando de algo externo. Nós estamos falando de quantidade, nós estamos falando de avanço, nós estamos falando de gerações. Lembra lá, o fruto ele vai sendo criado, formado, e dentro desse fruto existem sementes. E o fruto ele vai ficando maduro. O amadurecimento do fruto, a frutificação desse fruto, ele está se preparando para poder lançar a semente. No momento que ele está maduro o suficiente, então a semente sai de dentro dele.
E essa semente, ela impacta muitos. Então, uma vez que eu estou em família sendo frutificado, o marido tem sido bênção, a esposa tem sido bênção, a família do corpo de Cristo tem sido edificada, nós vamos crescendo, naturalmente Deus vai nos transformando, naturalmente nós vamos sendo corrigidos, naturalmente nós vamos sendo transformados, e quando nós vamos sendo transformados, em outras palavras, nós estamos nos tornando mais maduros, e prontos à multiplicação. E a multiplicação é quando eu reproduzo um número por ele mesmo, não é assim? 1 vezes 4, 4, 2 vezes 4, 8, é o mesmo número que se multiplica. Ou seja, existe um padrão, não é números diferentes, é o mesmo número que é multiplicado. É uma cópia, é um Ctrl+C, Ctrl+V. Sabe o que isso representa? Que eu como família, quando eu começo a gerar filhos, eu começo a replicar cópias de Cristo nessa terra. Eu começo a gerar novos filhos, à imagem e semelhança do Criador. É uma cópia, não é algo novo, é só multiplicar o mesmo número. Olha o que diz Deuteronômio, o capítulo 6, os versículos de 1 a 9, Moisés falando para o povo: estes, pois, são os mandamentos, são os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para ensinar-vos, para que cumprisseis na terra e que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Olha a geração agora, olha a multiplicação. Tu, teu filho, o filho de teu filho, e todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, ouve, pois, Jackson, ouve, pois, Toninho, ouve, pois, Ismael, e atenta em guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques. Como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Estarão onde? No coração. A Bíblia diz que do coração procedem as saídas para a vida. Se estiver no coração, não tem como sair outra coisa. Se a palavra de Cristo, se a verdade estiver no meu coração, não tem como sair palavrão, não tem como sair maldição, porque ela está no meu coração, e aquilo que mora no meu coração é aquilo que eu expresso. E ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Honrar esse mandamento e buscar cumpri-lo, por mais difícil que seja, tem uma capacidade de mudar destinos. Honrar esse mandamento da multiplicação tem a capacidade de mudar destinos. Como você olha hoje para aqueles que Deus tem te confiado? E aqui é algo que o Espírito Santo tem me incomodado e tem falado muito sobre isso. Nós precisamos, lembra que eu falei que um dos pontos que eu mais me impactava em relação à primogenitura era a bênção do pai? Porque ela tinha um poder profético, ela tinha um poder de destino. Como hoje você tem multiplicado e gerado e frutificado na vida daqueles que Deus tem te confiado? O que você tem gerado, o que você tem profetizado, o que você tem falado? Será que você tem definido destinos e caminhos através daquilo que o mundo mostra? Sabe o que isso quer dizer? Ah, meu filho, tu vai fazer a faculdade X porque isso dá dinheiro, porque isso vai garantir o teu futuro. Não é porque eu busquei a Deus, não é porque eu tenho uma direção, não é porque eu já te enxergo e eu vejo em ti um destino profético e tu vai fazer isso porque Deus ministrou o meu coração. Não, é por causa do dinheiro. É porque de fato eu não tenho intimidade com Deus, eu não busquei dele. Eu simplesmente vi que o mundo diz que
TI, ou isso, ou aquilo, ou IA, é a onda, é o momento, e é isso que vai te sustentar no futuro, e é por isso que tu vai fazer. Isso é o que o mundo diz. Mas não deveria aquilo ser aquilo que nós nos posicionamos? Porque Deus é soberano sobre todas essas coisas. Ele está acima de todas essas coisas e dessas decisões. Ah não, tu vai ir para o ministério, para a família espiritual, tu vai fazer isso, porque eu tenho falta disso. Aqueles que você tem gerado, que você é autoridade, você tem orado para buscar de Deus, qual é o destino profético dessa pessoa, para você poder gerar, abençoar em oração e dizer: Pai, esse irmão eu vejo que ele tem um chamado para a palavra de Deus, eu quero abençoar ele, eu quero declarar a ele que ele vai ser um grande ministro do Senhor. Eu quero declarar, eu quero abençoar o destino profético dele. Ele vai ser, eu vou me colocar ao lado dele, eu vou ter dores de parto, eu vou gerar ele em oração, porque eu sei com olhos espirituais que ele vai ser isso e vai ser aquilo. E talvez você está se questionando aí, falando assim: tá, mas isso é muito difícil, está querendo algo que é utópico, é uma utopia. Não, não é uma utopia. Sabe por que não é uma utopia? Eu não vou ler todos os versículos. Primeiro eu vou ler essa frase, que Deus ministrou ao meu coração. Nós não caminhamos como cristãos por sobrevivência. Nós caminhamos por propósito eterno. Nós não como cristãos caminhamos por sobrevivência. Nós caminhamos por propósito eterno. Olha a responsabilidade de nós como os pais. Nossos filhos não devem caminhar nessa terra por sobrevivência. Nossos filhos têm que caminhar nessa terra por propósito eterno. Sabe por quê, gente? Eu quero dizer uma coisa. Quando nós plantamos o nosso filho, ou naqueles filhos espirituais e naturais, vou voltar para isso, para que você já não barre o seu pensamento, se você não tem filho natural. Quando você planta a semente num terreno errado, sabe o que isso traz no futuro? Frustração e decepção. Quantas vezes eu já vi, já presenciei e já aconselhei jovens, adultos, que a vida inteira fizeram algo que nunca gostaram. Fizeram por dinheiro, odiavam fazer, mas tinham que fazer. Sabe por quê? Porque os pais espirituais, na hora de dar bênção, olharam com olhos naturais, não com olhos espirituais. E daí, deram um destino profético errado. E quando nós damos um destino profético errado, a terra é dura e seca. E uma terra dura e seca, ela não frutifica e muito menos multiplica. É por isso que tem tantas pessoas não conseguindo levar e implantar o reino nos seus trabalhos, aonde estão. Sabe por quê? Porque nem felizes lá são. Lá são um mau exemplo. Não expressam a alegria do Espírito Santo. Porque estão no lugar errado. Eu compartilhava com uma irmã. Um dia, a Deb participava de um grupo onde os pais vendiam algumas coisas. E era um grande lugar aqui de Novo Hamburgo, um condomínio. E toda vez que eu ia levar algo lá que ela vendia naquele condomínio, tinha que levar num lugar. E eu chegava lá e estava sempre uma menina lá, e ela atendia muito mal. E ela era estúpida. Ela não era feliz. E um dia eu olhei para ela, nos olhos dela, e eu disse assim: tu não está feliz aqui. Procura algo, não perde tempo. Procura algo que te faça realizada. Procure algo que é o teu destino. Porque nesse terreno, nesse lugar, ao invés de ser bênção, está sendo maldição. Então isso é muito sério, e nós precisamos atentar para isso. Sabe por que eu digo que isso é possível e isso é real? Eu não vou ler todos, mas eu vou ler do 1 ao 4. Olha o que Jacó faz, diante dos seus 12 filhos. Jacó conhecia o destino profético de cada um dos seus filhos. Cada um deles, Jacó conhecia cada um deles. E ele diz assim: então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz seu pai Israel. E aí ele começa, e a lista é grande, depois você em casa você lê. Rubem, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior
em poder, turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. E assim Jacó, ele vai falando para cada um dos seus filhos. Antes de morrer, ele dá o destino. Antes de morrer, ele sabe a responsabilidade dele. Ele diz: tu vai ser isso, aquilo e aquele outro. Isso vai acontecer contigo, isso vai acontecer na tua vida. Amém? Será que você consegue entender a responsabilidade que nós temos? Não é brincadeira, gente. Nós estamos gerando, nós estamos multiplicando filhos naturais e filhos espirituais, e é nossa responsabilidade dar o destino profético, ser assertivo, honrar a Deus. Por fim, que eu e você, nós consigamos ser como Josué, que disse assim: agora temam ao Senhor, sirvam-no com toda a integridade, com que? Fidelidade. Joguem para fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E aí ele declara: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fique em pé. Eu queria que você nessa manhã, se você estiver em família, você se reúne em família. De novo, família natural e família espiritual. É um desafio para os pais. Eu sou pai. Eu sei que é um desafio para nós entregarmos tempo de qualidade para os nossos filhos. A nossa agenda é cheia. Nós temos muitas coisas para fazer. Mas será que o prato de lentilha hoje não tem sido tempo? Enquanto nós temos feito tantas coisas, aqueles filhos naturais e espirituais que Deus depositou nas nossas mãos, estão sendo gerados por outras filosofias, por outras coisas, não por nós? Será que nós não temos trocado a bênção de gerar um filho e declarar o destino profético dele, por falta de tempo? Eu ficava pensando, quando de fato nós queremos, nós temos tempo. Para aquilo que para nós é importante, nós temos tempo. Se os filhos que Deus tem concedido e colocado na nossa mão são importantes, nós temos tempo para pagar um preço de jejum e oração, nós temos tempo para abençoar. Às vezes é um pouco tempo, mas esse pouco tempo vale muito. Às vezes Deus Pai tem desejo dessa presença. A mesa está posta, a gente não está chegando nela. A gente está sendo roubado por pratos de lentilhas, de várias formas. E o que a menos a gente tem conseguido é estar na presença desse Pai, que é merecedor de toda honra, glória, louvor e adoração. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, e aí, e família, como você está, eu quero orar. Eu creio que nessa manhã Deus quer multiplicar. Eu creio que nessa manhã Ele quer gerar milagres. Eu quero orar por milagre nessa manhã. Eu quero orar para que Deus desperte em você o desejo de multiplicar, de gerar. Para que Deus desperte em você o desejo de lançar sementes. E se naturalmente você não pode, eu quero dizer, Deus pode. E se naturalmente você diz, eu não sou capacitado para pagar esse preço, Deus te capacita, é Ele quem te capacita. Nós por nós mesmos não podemos, mas Ele é fiel e Ele pode todas as coisas. E eu queria que aí no seu lugar você começasse a profetizar agora. Aqueles que estão reunidos, é um privilégio, eu quero frutificar, eu quero gerar. Eu quero te honrar.
Acima de todas as coisas, por amor a Ti, eu quero Te honrar. Espírito Santo, nessa manhã, eu quero orar sobre cada família nesse lugar, sobre cada pessoa. E eu quero declarar agora, Deus de milagres, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que falou para Abraão: eu farei de ti uma grande nação. O Deus que falou para Sara, que enviou anjos, e quando Sara e Abraão, já em idade avançada, ouviram que viria um filho, riram porque não era capaz, não era possível aos olhos naturais, mas aos olhos espirituais, na mão daquele Deus que é soberano e que tinha um destino profético para os seus filhos, veio a semente, e a semente multiplicou, e a semente gerou. E se hoje nós estamos aqui, é porque um dia essa semente foi multiplicada. Pai, nessa hora eu oro e eu declaro Teu milagre sobre os ventres que não podem ter filhos. Nessa manhã, eu quero declarar, e eu creio por fé nesse Deus, e eu clamo a Ti, Pai, Deus soberano, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Eu creio no Teu milagre, e eu profetizo o milagre do Senhor diante da Tua palavra. É a Tua palavra que diz, é a Tua palavra que diz que o Senhor ordenou uma ordenança: multiplicai, crescei e frutificai sobre a terra. E nessa manhã eu quero declarar essa palavra, sobre a Tua palavra eu declaro ventres sendo abertos para frutificação natural e espiritual nessa terra. Pai, eu quero declarar sobre aqueles que não conseguem se ver por olhar para si e talvez se acharem incapazes de gerar e frutificar em pessoas frutos espirituais. Nessa manhã eu quero declarar por fé, Pai, em nome de Jesus, a capacitação do alto, do Senhor, para frutificar, para olhar para o irmão que está passando por necessidade e amar. Eu quero declarar o amor de Cristo que cobre todo o pecado, o amor de Cristo que é sobre todas as coisas. Eu quero declarar: enche de amor, enche de amor, enche do amor do Senhor, que constrange, que é maior, Pai, que é grande. Enche com Teu amor. Pai, nessa manhã eu quero declarar sobre os adolescentes, os jovens e os adultos, que sejam despertados para o desejo de frutificar e multiplicar, que sejam despertados para o desejo de ter família e honrar o Senhor pela sua família, pela sua casa. Nessa manhã eu quero orar pelos que têm um desejo ardente já no coração de constituir uma família, mas por motivos que só o Senhor conhece ainda não conseguiram. Eu quero orar nessa manhã, e eu creio, e diante da Tua palavra eu profetizo casamentos sendo constituídos, casamentos que são para exaltar, para glorificar e para proliferar o Teu reino nessa terra, para a honra e glória do Teu nome. Eu declaro as portas sendo abertas. Pai, eu declaro nessa manhã restauração, cura, aonde as frustrações da vida e as perdas, as decepções no seio familiar trouxeram tantos prejuízos. Eu quero declarar nessa manhã, Pai, o Senhor curando, aonde pais feriram filhos, aonde mães feriram filhos, homens feriram seus filhos, e colocaram nesses filhos o não desejo da multiplicação e de ter um dia uma família. Eu quero Te pedir, Espírito Santo, vai nessa hora no mais profundo e traz a cura. Traz a cura como um bálsamo, como um aroma suave. Cura aqueles que de alguma forma se frustraram no seu seio familiar. Pai, nessa manhã, cura aqueles que foram feridos, perderam o seu pai, a sua mãe, e por aí tiveram caminhos tortuosos. Traz a cura nessa manhã. Vem com a tua cura, Pai, renova, em nome de Jesus. Eu declaro e eu profetizo, Pai, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro famílias saudáveis, em nome de Jesus. Até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame. Até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos
dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso e em teu choro, é contigo, é por ti.